saber o que você pensa sobre isso. Aquela questão que eu mencionei sobre a questão do perfil, né? Por exemplo, pode acontecer do cara ser um cara um pouco mais tranquilo, né? Um perfil de uma pessoa mais calma, e a mulher ser o oposto. E é isso que você falou sobre o homem lá, colocar regra, enfim, colocar aquilo que você mencionou, pode às vezes não ser tão enfatizado e a mulher se sentir incomodada porque ele não está fazendo como ela acha que deveria ser feito, né? E aí tem essa questão, porque, ok, a comunicação entre eles, ela trabalha fora e está em casa, então vamos se basear por esse exemplo. Ele automaticamente é um cara mais tranquilo, ou vice-versa. Mas ainda assim, ele é um cara mais tranquilo. Ele não é um cara acelerado, agitado, e na hora de colocar um limite no filho, ou colocar uma regra, ele age de uma forma diferente, ou seja, ele é um pouco mais passivo, conversa mais, não grita, sabe aquele perfil um pouco mais tranquilo? E aí a mulher é Sim. acelerada, ela fica, não, mas você não falou. E aí ele fala, calma, eu vou falar, não, mas eu tenho que. Sabe que tipo de situação? O que você diria nesses casos que isso acontece? Porque eu fico imaginando que isso deve dar muito problema, né? Porque ela quer agora e ele fala, não, não vai ser agora. Calma, eu vou colocar, mas no tempo dele. Talvez ele pode estar sendo um pouquinho demorado, né? Para talvez tomar uma atitude um pouco mais enérgica, dependendo da situação. Mas às vezes não. E às vezes ele sempre viveu assim, sempre deu tudo certo para ele, né? Sempre ele conseguiu viver a vida dele assim, as coisas andam. Só que ele é um perfil um pouco mais calmo, né? Vamos dizer assim. Omisso. É Eu não vou dizer isso. omisso, porque ele faz. Ele Tá. faz. Só que ele No faz um tempo pouco. dele, mas ele faz. Isso, não é Então, omisso. vamos lá. Eu entendo o que você está dizendo e eu pego muitos casos assim. Mas a questão é que muitas vezes, e principalmente mulher, porque é da nossa personalidade, querer que seja do nosso jeito. Hum, Mas aí é que tá. O outro, eu não posso querer que o outro se encaixe exatamente dentro da minha caixinha, do meu molde. Então, isso que eu preciso ter claro. A questão do educar, do falar, do colocar limites. Então, por exemplo, é claro que a mãe vai acabar falando muito mais. É a mãe que fica, né? Então a mãe ela vai ter que falar 10 vezes. Não põe o dedo na tomada, que vai dar choque. Não põe o dedo na tomada, que vai dar choque, né? Mas sabe aquela coisa do pai quando chega e ele é a autoridade? Sabe o professor quando chega em sala de aula? Quem tem sim, autoridade na sala de aula é o professor. Então, sim. quando esse professor entra, é ele quem tem autoridade. É a mesma coisa esse pai. É essa figura que esse pai tem que ter. Por mais que o pai converse e seja um pouco mais ali, mais tranquilo, um pouco mais manso e tal, mas é ele quem tem autoridade. Então, é esse pai que pode, em muitos momentos, e deve dar essa palavra final. Então, assim, sabe aquela coisa assim, você vai ver, a hora que seu pai chegar, nós vamos conversar, né? Eu vou conversar com seu pai. É nesse sentido que essa criança ela tem que entender que esse pai é a autoridade em casa. A mãe tem outra, é a questão mais trabalhosa. E aí tem essa questão dos pais poderem conversar. Então, assim, o que a gente quer ensinar para os nossos filhos? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa missão com esse filho? Legal. É isso? Então, eles precisam aprender a falar a mesma linguagem. Não importa se a mãe, tudo bem, porque a mãe que está mais tempo ali, a mãe é mais agitada e a mãe fala, e vem, conversa, tá tudo bem. Porque essa questão da conversa e do apoio emocional, quem dá é o pai. Aliás, é a mãe. E aí o pai, consequentemente, ele entra ali depois. Se ele tem esse jeito mais passivo de conversar, tá tudo bem. Só que tem algo importante, Marcos. A criança, no desenvolvimento dela, as coisas têm que ser muito. Ela precisa ser ensinada ali. Hum, Esse espaço não pode se prolongar muito. Porque senão perde a criança, ela fez alguma coisa errada, né? Esse tempo ele não pode se prolongar muito, porque senão perde sentido, né? E aí ela não vai entender aquilo. Então, muitas vezes o pai também precisa, opa, peraí, eu preciso, né? Talvez não nos segundos que a mãe queira. Vai demorar aí, de repente, uma horinha, vamos dizer, né? sim. Mas é esse ajuste.